Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre Assembly. A ideia hoje é conversar um pouco sobre como Assembly se contrasta com outras linguagens de mais alto nível. Nesse caso nós vamos utilizar o C, nós vamos pegar um algoritmo aí famoso, conhecido, e vamos ver como é a implementação dele em C e como que essa implementação é traduzida para um código em Assembly. Bom, então vamos dar uma olhada no código. O algoritmo que nós vamos utilizar para essa comparação é o algoritmo de Fibonacci, a sequência de Fibonacci, né? Para quem não conhece a sequência de Fibonacci, é uma sequência cujos dois primeiros valores são 0 e 1, e o próximo valor é a soma dos dois anteriores. Então, por exemplo, eu começo com 0 e 1, o próximo valor vai ser 1, porque é a soma de 0 e 1 dos dois primeiros valores. O próximo vai ser a soma dos dois anteriores, nesse caso é 1 e 1, então vai ser 2. O próximo é a soma dos dois anteriores, neste caso 2 e 1 vai ser 3. E assim consecutivamente, nesse caso vai ser 5, depois vai ser 8 e por aí vai. Então aqui nós temos um código que faz a ideia dessa sequência de Fibonacci. Ele vai nos imprimir todos os valores da sequência de Fibonacci que são menores do que 1000, tá? Porque é a nossa condição de parada aqui. Então vamos só ver o que está acontecendo aqui. Eu começo com os dois valores iniciais, como eu comentei, a sequência começa com 0 e 1, e eu tenho uma estrutura de repetição que vai funcionar até o meu valor x for menor do que 1000. E o que eu faço aqui? Eu calculo qual vai ser meu próximo valor, né? Como comentado, somos os dois anteriores, nesse caso sempre será x e y. Eu imprimo o meu valor x no terminal e eu movo, como se eu fosse mover para a esquerda todos os valores, né? O x pega o valor do seu sucessor, que seria o y, e o y pega o valor do seu sucessor, que é o z. Então, na próxima iteração, o z vai ser recalculado, dessa vez pegando os dois últimos anteriores. Esse fluxo vai repetir até que x passe do valor de 1000. Né? Como foi comentado, ele vai só até pegar todos os valores que são menores do que 1000 e que pertencem à sequência Fibonacci. Vamos dar uma olhada nele executando. Eu já tenho ele compilado, então vai ser um pouquinho mais rápido. Como comentado, ele imprime em cada linha um número da sequência Fibonacci enquanto esse número for menor do que 1000. Então a gente começa com 0 e 1 os valores iniciais, 1, 2, 3, 5, 8, 13, sequência Fibonacci. Tá? Essa é uma implementação em C, ela é relativamente simples, porém vamos dar uma olhada como que esse código é traduzido em Assembly. Bom, eu tenho aqui um código em Assembly, tá, que foi gerado a partir deste código original em C. Vocês podem perceber que a sintaxe dele aqui está um pouco diferente do que a que nós vimos até então. Isso porque esse código foi gerado através do GCC. O GCC ele nos permite gerar o código assembly a partir de um arquivo C. Ele tem uma funcionalidade para isso. Eu posso chamar com a flag "-s" e, claro, meu arquivo fonte, no caso Fibonacci.c. Eu não vou chamar porque esse código eu já botei alguns comentários, então para não perder ele, para ficar mais fácil, eu não vou chamar novamente. Mas foi assim que eu fiz. O que acontece? O montador que ele utiliza as instruções, o montador que ele utiliza são diferentes, tá? São diferentes da do MASB 32 que nós vimos até então. Porém, as instruções são semelhantes e mesmo assim a gente consegue entender aqui o que está acontecendo, pelo menos o que nos interessa, né? Então vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Essa parte inicial aqui nós vamos considerar como sendo um overhead, como sendo um boilerplate do que é necessário para a execução do programa em C. Então nós vamos pular ela não faz realmente parte do que nós escrevemos aqui em código. Um ponto interessante a se notar é que esse ponto do call main, tá? Por isso que a gente sempre tem, ou seja, eu estou chamando a minha função main, né, ou a procedure, enfim. Por isso que a gente sempre trabalha com a função main em C, porque ela é o entry point utilizado pelo sistema operacional para executar o programa. E é a partir daqui que a gente começa a ter uma tradução do que a gente escreveu no código em C. Tá? Vamos ver o que está acontecendo. Eu tenho duas instruções aqui que estão movendo dois valores para dois endereços de memória. Tá? Eu estou movendo o valor 0 para o endereço de memória 28. Tá? E também estou movendo o valor 1 para o endereço de memória 24. Tá? Aqui, como vocês podem ter visto, eu já anotei para a gente ir acompanhando um pouquinho mais fácil. Mas o que eu estou fazendo aqui, eu estou dizendo que o meu endereço 28, estou assumindo, né, que o meu endereço de memória 28 é a minha variável x e que o endereço 24 é a minha variável y. E como acontece aqui no código, eu estou atribuindo a x o valor 0 e a y o valor 1. É a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Tá? E a partir disso, nós já começamos com uma label aqui, ou seja, a gente pode até, se a gente adiantar um pouco algumas linhas, a gente pode ver que é o escopo
da nossa repetição, né? Do nosso do while aqui. Então é aqui que as suas operações estão contidas, né? Bom, o que está acontecendo aqui? Eu estou movendo dois valores, um para dx e um para ex. Esses dois valores são o do endereço 28 e do endereço 24. Lembrem-se que o endereço 28 e 24 são as minhas variáveis x e y. Tá? E posteriormente eu estou adicionando esses valores, eu estou fazendo uma soma de EDX com EAX, ou seja, estou somando x mais y e armazenando no EAX. Tá? E depois eu movo o valor do EAX para o endereço 20. Olha, esse é um endereço que a gente ainda não tinha visto, ele é novo até então, mas a gente consegue entender aqui que ele está representando o nosso Z do código em C, que é exatamente essa linha aqui, que eu fiz através do movimento entre alguns registradores e a soma, eu fiz a soma de x mais y e armazenei em Z. No caso, eu fiz a soma do endereço 28 com o endereço 24 e armazenei no endereço 20. Tá? É isso que foi feito até aqui. Posteriormente, o que é feito? Eu estou movendo para o EAX o meu valor x, ou do endereço 28. Eu faço algumas chamadas aqui, mas elas são para preparar a função do printf, que vocês podem ver é o que está sendo chamado aqui nessa linha 31. Então, ou seja, o que eu estou fazendo aqui, eu estou preparando a chamada da minha função. O que eu faço aqui, eu chamo printf, assim como eu faço aqui, que é o momento onde eu imprimo no terminal. É o valor x que está sendo passado para o EAX, ou melhor, o endereço 28, pois é ele que está sendo impresso e passado como um parâmetro na função. Após isso, novamente eu tenho um jogo de passar valores entre registradores. Nesse caso, eu passo o valor do endereço 24 para o EAX, eu passo y para EAX, e depois eu passo o valor do EAX para o endereço 28. Ou seja, o que eu fiz aqui? Em duas linhas eu movi o valor de y para x. Tá? Porque 28 é o endereço x. Novamente eu faço algo parecido, eu movo o valor do endereço z para o EAX e do EAX para o 24, ou seja, eu movi do endereço 20 para o endereço 24, ou também movi do z para o y. Ou seja, são essas linhas aqui, linhas 10 e 11. Toda essa movimentação de registradores é por opção do compilador que ele faz isso, mas enfim, o que acontece é isso, eu estou atribuindo y a x e z a y. E nessas linhas aqui embaixo, é uma comparação. Eu estou comparando o valor do endereço 28, que é o meu x, ao valor 999. E se por acaso ele for menor ou igual que este valor, ele vai pular para aquela label lá do início chamada L2 e vai voltar a fazer essa iteração. Tá? O ponto interessante aqui é que por algum motivo o compilador fez um pouco diferente, talvez por questões de otimização, é difícil dizer, mas ao invés de trabalhar com o valor 1000 e utilizar um jump low, por exemplo, ele botou uma unidade a menos e está trabalhando com menor ou igual que. Bom, enfim, a escolha do compilador, mas funciona da mesma forma. Tá? Enfim, ele vai continuar rodando dentro dessa iteração aqui, né, dessa estrutura de loop, até que como aqui no código C, quando o x for maior do que 1000, maior ou igual a 1000 no caso, né, ele também não vai, essa condicional aqui, ela vai ser falsa, essa comparação vai ser falsa, então ele vai cair deste loop, ele vai continuar a execução, e ele vai para essa linha aqui. O que ele está fazendo aqui, ele vai mover o valor 0 para o EAX. Tá? Isso aqui a gente pode e vai sair, né? Esse livro ele vai sair da função. E esse mover o 0 para o EAX é o nosso return 0. Tá? Que é uma forma de nós dizermos ao sistema operacional que a execução do nosso programa deu certo. E com isso a gente termina essa tradução do código assembly. Como eu comentei anteriormente, existem mais trechos de código aqui que não foram comentados, mas eles são códigos que, como eu comentei, eles vêm junto com a bagagem do programa do C e não são diretamente traduzidos ao que nós escrevemos. Tá? Então, tanto no início quanto no final. A nossa implementação em C ela está realmente nesse trecho aqui que foi comentado. Bom, pessoal, era isso aí. Essa era a proposta para esse vídeo. Dá uma olhada em como o Assembly se correlaciona com algumas linguagens de mais alto nível. Foi o que a gente conseguiu ver nessa comparação, né? A gente deu uma olhada num código em C e viu como que ele foi traduzido para o código em Assembly. Deu para a gente entender um pouco das instruções ali, por mais que elas são um pouco diferentes do que nós vimos até então, a gente conseguiu entender
o que estava acontecendo ali, deu para ter uma ideia de como o Assembly funciona por debaixo dos panos. Bom, muito obrigado para todo mundo que assistiu e até a próxima.